já percebemos que o risco está no editor e há esse negócio no fim da cadeia, mas eu tinha uma curiosidade que há aqui um processo anterior a este que a mim me atrai perceber como é que se faz, que é como é que eu, por exemplo, eu pego nas Guerras do Trigo e pergunto como é que eu nunca conhecia este autor, como é que isto nunca chegou a mim quando é alguém que escreve sobre isto há 30 anos, como é que é o processo de procurar estes textos e se o investimento começa aí, porque à partida tem que se comprar o texto para Portugal, enfim, há limite de direitos. Sim. Portanto, o processo não é só paguei a impressão e agora tenho aqui um risco. Não. Há um Isto processo começa prévio. antes, não é? O processo prévio eu tenho também o vício, desde há muito tempo, de ler recensões de livros, a New York Review of Books, o Observer, a Saturday, que é do Guardian, uma revista semanal do Guardian tem o London Review of Books. Pronto, e vou vendo o que é que está a sair, etc. Né? E depois há coisas que me chamam a atenção particularmente, ou porque me chamam a atenção. E aí eu não tenho nada contra a edição em digital, eu leio no digital e normalmente o que faço é faço download dos livros, compro em edição digital porque me é mais fácil e mais imediato, não é? Do que estar à espera que venha pela Amazon ou não sei o quê. Depois, quando gosto muito, às vezes mando vir em papel. Mas vou vendo e agora também já tenho sugestões de agentes que sabem qual é o perfil da editora, que viram os primeiros livros e que vão mostrando livros que estão para sair no mercado internacional, livros que... E há muito essa partilha. O perfil vai ser este, não ficção? Não ficção. É só... Quer dizer, não tenho neste momento projeto para fazer ficção. Acho que a ficção então está muito, muito bem tratada. E a não ficção parece-me que tem ainda muita margem para temas assim fortes e de atualidade. Nós não temos aqui, há aqui um na cabeça de Putin, claramente atual, na cabeça de Xi Jinping, que aparentemente vai se eternizar à frente do primeiro líder chinês no terceiro mandato. Exato. E as Guerras do Trigo, que está, quer dizer, mais atual impossível. Falta-nos aqui que é um que se chama, que tem um título, aliás, soberbo, eu acho que foi o título, a primeira coisa que me chamou a atenção, que é Quanto menos soubermos, melhor dormimos. Bem, esse então... E esse livro é o livro em que se conta, aliás, ele saiu em paralelo com Na Cabeça de Putin. Na Cabeça de Putin é, digamos, um levantamento daquilo que são as ideias, a formatação ideológica da cabeça de Putin, o interesse pelos nacionalistas do século XIX, etc., as leituras e as coisas que fizeram com que ele chegasse a esta personalidade que tem hoje. O outro, Quanto Menos Soubermos, Melhor Dormimos, é muito mais direto e conta como é que ele chegou ao poder. E um dos aspectos, o autor é um norte-americano chamado David Setter, que aliás esteve cá, veio cá lançar o livro, e que viveu muitos anos em Moscou, na Rússia, foi jornalista do Financial Times lá, etc. E o David Setter investigou uma série de atentados que foram cometidos, isso já era conhecido, mas o livro tem o mérito de, em 200 páginas, sistematizar tudo isto. Houve uma série de atentados quando Putin chegou ao poder, em 2000. O Putin não era uma figura conhecida. O Yeltsin, que era um alcoólico inveterado, estava já nas últimas e tinha havido tantos casos de corrupção que o Yeltsin e a família do Yeltsin temia que houvesse processos judiciais e que eles acabassem, se houvesse umas reviravoltas de poder na cadeia. Sim. E então ele combinou com o Putin que lhe passava, o Yeltsin abdicou da presidência e na passagem de ano de 1999 para 2000 anunciou que ia entregar o poder ao Vladimir Putin, que era um tipo desconhecido. Ele tinha sido escolhido pelo Yeltsin há pouco tempo como primeiro-ministro russo,
sendo um tipo anódino e desconhecido. Ele é um ex-operacional do FSB, foi da KGB, depois passou a ser FSB. E o que aconteceu foi que o Yeltsin, que ninguém sabia muito bem quem era, não conhecia a personalidade, de repente se tornou muito popular porque lançou uma guerra contra a Chechênia. Porquê? Porque houve uma série de atentados, houve 6 atentados, acho que 6, brutais. O mais conhecido foi aquele no teatro, não é? O teatro é mais tarde. É depois dessa? O teatro é depois. Isso é outra história do Putin. Não, estes foram atentados atribuídos aos chechenos em edifícios residenciais, 2 em Moscovo, outros ali à volta de Moscovo, que causaram um grande tumulto social, que foram atribuídos aos chechenos, que legitimaram que o Putin lançasse uma guerra na Chechênia, e que o David Setter demonstra que tudo indica que foram plantados pelo FSB. Os atentados foram obra do FSB, que era o ex-KGB, os serviços secretos, com a intenção deliberada de é o que eles chamam uma guerra de, como é que eles chamam? De diversão. Criaram uma situação de caos ideal para... que fizesse com que ele aparecesse. E de facto surtiu efeito. E ele tornou-se popular e, portanto, cimentou o poder com a resposta a esses atentados. Eu não digo que a história se repete, mas ainda há pouco tempo tivemos a história também das bombas sujas, que a Rússia veio dizer que poderiam passar a ser usadas como arma da parte da Ucrânia, e a Ucrânia a dizer, pois, se acontecer não vamos ter nós certeza. Sim. Isso, aliás, é uma coisa que bem, não seria inédito. E no caso do Putin, pronto. Esse quanto menos soubermos, melhor dormimos, e o título é por causa disso, não é? Porque o poder do Putin é cimentado de uma forma... Depois houve também o Mariinsky, o teatro Mariinsky, onde ele não hesitou em... Aí houve um comando, de facto, que atacou aquilo, mas ele limpou aquilo e os 200 e tal espectadores que estavam na sala foram todos mortos. Portanto, ele matou os terroristas e matou os civis e tudo. Foi tudo não é? Portanto, não olha a meios. É o retrato do... Mas sabes que eu já vi alguns espetáculos que eu dizia, olha, se eu for, não vou mal. Não sei qual é o espetáculo que eu estava a ver. Quando os espetáculos são bons. Exato. Não. Há espetáculos que eu digo assim, olha, eu se ficar aqui fico bem. Para mim não me chateia mais. Mas isso só me acontece nos bons. Só nos bons? Nos bons é que me acontece. Se ficar aqui já estou de papinho cheio. Agora, acabar a vida. Não, porque eu acho sempre que o sofrimento não tem limite. Então eu penso, não, aposto que vai haver mais um encore ou qualquer coisa. Levem-me já. Carlos, daqui. Tu disseste que o teu processo passa por ver um bocado de reviews e hoje em dia tens agentes, mas é possível ver na Ziggurat um autor português a curto prazo? O primeiro livro de 2023 é de um autor português. Temos essa novidade? Tem. Boa. E já podemos saber mais alguma coisa? Não. Mas já sabemos isso. E agora, rolo minha alma. Pau. Exato. Nada quanto Gustavo Minhalma e Raul Santos. Isso é incrível. Não, porque deve ser um desafio, repare. Eu admito que este livro, por exemplo, que sai agora, foi escolhido há um ano, não é? Menos. Mas escolher alguma coisa que se quer atual, com meses de distância, é quase um tiro no escuro. Sim, bem, depois há o atual que se prolonga, não é? Um bocadinho. Não é? Portanto, esse livro não perde atualidade. Aliás, nenhum destes 3 livros, não. E acho que nenhum deles perde atualidade. São agora mais prementes, mas o Xi Jinping podem à vontade comprar o livro, que ele vai continuar a ser atual, não é? O senhor está lá para ficar, não há problema nenhum. Que se o lerem daqui a um ano vão continuar a lucrar e a saber e a ser importante saber quem é o... Eu tenho uma pergunta. Quando eu comecei a ler os livros e a ver os títulos, há algum receio, e para nós, pelo menos para mim que não sou jornalista, não venho desta área, há aquele receio de se calhar não vamos falar sobre isto porque eles não são simpáticos connosco. É preciso coragem ou é um mito para publicar algo sobre Putin e Xi Jinping? A minha resposta? Está feito. É a resposta.
Está Epá. ótimo. Não, porque O que é que eles me fazem? Vão lá à casa bater? não é isso. Ainda este ano, Olha, tem cuidado. este ano ouvimos, por exemplo, que em Portugal tinha aquelas células chinesas a controlar Sim, os sim, chineses. mas essas células chinesas são para os, Para os chineses, não é? né? Mas não há esse receio de repente Eu de vez em de... quando vou a restaurantes chineses e até gosto bastante de um. Pronto, então estamos feitos. Por acaso também gosto. Temos um livro, Porco agridoce é sempre bom. temos um livro de um português em 2023 que é uma coisa que me agrada. 2023. Sim, agora em janeiro já. Já em janeiro, Já em não é janeiro. um mês estranho para lançar um livro depois do Natal. Não. Agora, aliás, o desafio que me coloquei é, vamos lá ver, até enquanto enquanto me aguentar. Vou lançar um livro todos os meses em Em 2023. Zigurata em 2023. Nós fizemos 4 livros, 2 livros no verão, em julho, e agora 2 livros em outubro, novembro. Mas agora vamos fazer um livro por mês. Ok. Isso é um desafio que já obriga a uma certa equipa. Não é? Portanto, nós olhamos e vemos os primeiros 3 livros traduzidos pelo Carlos, depois já sim. aparece aqui uma tradução da Ana, Sara Veiga. 12 livros num ano já não pode ser só o Carlos. Não, traduzir não. Traduzir, por acaso, estou em falta com o meu editor, porque estou atrasado na tradução. O gajo já me está a chatear. E onde é que fica o jornalista? O jornalista? Não, agora o jornalista não. Faço o governo. Não se pode dizer? Sim, essa coisa. Esse programa que já se chamou outra coisa. Tem um bocadinho de jornalismo, mas não é um programa de jornalismo. Mas é um E de programa, resto, tu sentes que é um programa programa de que atualidade. faz as pessoas mudarem o canal para ver. Espero que sim. Outra coisa. atenção, Exato. faço completo, é para ver outra coisa. Estou a brincar. Não, mas já era antes. De repente há ali um processo que para quem está de fora não entende muito bem e que pensa. Mas O que é porquê? o nome, né? Não, a própria alteração, a saída para outro sítio e aquele bater de pé da TSF. Sim, isso foi. Quem viu de fora, mas enfim, são águas passadas. Sim. Se calhar eles Agora, estavam com isso guardadas, tu eras o especialista em livros e eles tinham de mandar isso à cara. mas a qualidade mantém-se e há um público fiel porque realmente é um programa que não defrauda, não é? Sim, sim. Bem, o podcast é o campeão dos podcasts da empresa. Mas nós estamos a chegar agora, não é? Vocês ainda estão a chegar, Sim, portanto, mas com muita vontade. Venham, Com muita venham. vontade. Sim. Não, mas qualquer pinguinha acrescente. exatamente. Esse papel. Somos nós dois ratinhos à beira-mar. Esse papel que eu atribuí ao jornalismo, vamos chamar-lhe de atualidade, isso vai ter que continuar a existir, não é? Sim, sim. Essa parte, sim. portanto, 12 livros, o programa que não se pode dizer o nome e tudo o resto que o Carlos continua a fazer. Sim, eu não faço, quer dizer, neste momento não faço nada que se possa dizer propriamente jornalístico. Mas sentes falta? A rádio, por exemplo. Não. Nada. Eu por acaso sou bastante imune à nostalgia. Eu dou-me bem com aquilo que estou a fazer, se gostar do que estou a fazer, evidentemente. E agora gosto muito do que estou a fazer. Portanto, normalmente não paro assim a olhar para trás. Mas o que eu gostava mesmo era de estar. O tempo em que eu estava a fazer Isto ou aquilo. rubrica de livros, isso é que era. Não. Mas dava-te algum gozo ter essas rubricas de livros Não, a recomendarem os teus. Eu gostei. Bem, sim, já agora. Já não temos o professor Marcelo, ele agora faz comentário desportivo. Faz comentário desportivo. Mas, Agora está na flash interview. Está na flash interview, já não faz comentários de livros. Mas, Não, temos outros a fazerem. O Paulo Portas faz um excelente trabalho Na de divulgação. divulgação lá naquele programa. e ele é global. genuíno, que eu sei que ele lê mesmo Não, os livros. ele lê os livros e nota-se isso. Aliás, nota-se que ele sabe do que é que está a falar. E, portanto, é um dos. Na distribuidora, na minha distribuidora da Zigurate, estão-me sempre a dizer que o programa aparecer, o livro aparecer no programa do Paulo, um livro aparecer no programa do Paulo Portas faz vender de imediato. E uma pergunta que se calhar. engraçado porque ainda há essa coisa da influência, não é? Da influência, não é? São os influencers, não é só, não é o só Paulo os Portas youtubers. e a Helena Coelho. São os dois lado a lado. Mas se calhar esta pergunta aqui não faz sentido. E se não fizer, faz parte da minha ignorância sobre o Passamos a setor. outra. Mas nós somos um país com escritores fantásticos, nomes incontornáveis da literatura mundial. Eu digo sem grande vergonha nenhuma, nem falho de certeza absoluta. Mas é possível, por exemplo, uma Zigurate pegar em escritores de não ficção portuguesa e poder fazer a projeção lá para fora, pelo menos para os países de língua oficial portuguesa. Isto é possível ou não faz sentido nenhum e cada editora no seu país tem que trabalhar com os autores que tem?
cada editora tem que trabalhar com os autores que tem, ou com os autores. O nosso catálogo vai ser feito, sobretudo, com livros estrangeiros, com os direitos comprados para Portugal e traduzidos para português. Portanto, não... É que isso limita um bocadinho, não é? Eu dei para a parte económica, quer dizer, é um mercado aqui de 10 milhões. De repente, se a Zigurato conseguisse comprar os direitos de um livro português para levá-lo lá para fora, sim. O mercado. Se o livro tivesse o sucesso e a expansão que o fizesse circular, seria melhor. Mas não se pode estar a pensar nisso. Não, isto é um vício, como o das pessoas que jogam no Totoloto. Eu não acredito que alguém jogue, eu não jogo, mas que acho sempre que vai ter o prémio quando joga no Totoloto. Vai lá pôr as cruzes, aquilo já é às vezes um vício social e tal. E pode ser com um dia. Mas eu não estou a pensar nisso. Não estou a pensar a paixão de produzir um livro. Sim, e que o livro seja lido e que as pessoas gostem do livro e o achem interessante e valioso e que lhes acrescente mas coisas. será sempre um livro à partida. Mas é para ler, que tu irias ler, com certeza, e que te revês nele. Claro. Ou seja, imagina que é um livro precisamente o oposto. Em vez de ser a apontar as falhas de Putin, é dizer, atenção, que Putin também foi as coisas boas. Que deverá haver, certamente, no seu currículo alguma coisa. De certeza que há. Era algo... Eu não publicaria um livro que fosse um livro que fosse ao arrepio daquilo que são as minhas convicções essenciais, não é? Portanto, há aqui um trabalho editorial nesse sentido. Ou seja, será sempre a linha editorial, será sempre uma extensão. É uma escolha, uma linha editorial é uma escolha a partir daquilo que são coisas que me parecem importantes e relevantes. Não vou fazer ali. Agora, não quer dizer que os livros que eu edito sejam só livros que reflitam exatamente aquilo que eu penso. Mas há sempre um imitador, uma baliza, aquilo está ali dentro de umas baias. E se nós soubermos que ele vai vender muito, equacionavas? Se dissessem assim, este livro não está dentro daquele parâmetro que tu esperas, mas se tu colocares, vai vender muito. Se estiver fora, não é equaciono. Se for um livro a dizer que o Putin é o maior... E a capa é ele com um daqueles dedos gigantes, assim. Que ele é o maior e que é tudo fake news e que ele é que é o futuro da humanidade. Eu não publico esse livro, mesmo que me digas que ele vai vender muito. Ok. Boa. E se fores acusado de estar a ser tendencioso? Mas eu sou tendencioso. Não é tendencioso. É uma edição, portanto, uma linha editorial. É uma escolha. E é da responsabilidade de quem o faz. Com certeza, é assinado. Eu escolho os livros que publico. Eu não publico todos os livros. No mundo há milhões de livros. Sim. Eu escolho a partir de uma série de critérios. Esses critérios são muito variados, são de diversa ordem, mas não podem em nenhum momento pôr em causa aquilo que são coisas, pilares essenciais, não é? Um livro que faça a apologia do racismo, da violência, por acaso, e a apologia. Vamos lá ver. Depois há aqui. Depois há as nuances e há nuances. E as nuances são. Literatura, se for um livro de literatura, um romance de, sei lá, um exemplo qualquer grotesco. Pronto, um romance qualquer que possa parecer apologético. A Viagem ao Fim da Noite, já está editadíssimo, do Céline. O Céline foi um fascista, adepto do nazismo, é um grande escritor. Eu publicaria por ser literatura. Portanto, isto são ensaios, são opiniões, são ideias, são livros de ideias. É diferente. Sim. Portanto, há uma componente mais pessoal, digamos. Há uma componente mais marcadamente mais ideológica, entre aspas, não é? Portanto, Carlos, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa e foi uma conversa super agradável. Eu acho que
Para quem diz que a cultura em Portugal de vez em quando não está bem, este é um bom exemplo de que se pode beber cultura e ter boa cultura. Mas eu ia lançar Beber aqui cultura, sim. Beber cultura também. Nós somos um programa com total liberdade e descontração, e o álcool é uma coisa que. Pensei que isto só dizer com vinho. Tinha dado, e tinha dado, não é mesmo? Não, mas a pergunta é aqui uma pequena provocação. Temos 4 livros da Ziggurat que eu não posso deixar de recomendar porque são ótimos, e um deles está-me a tirar o sono, e portanto, para quem gosta de ler e não conseguir parar de ler, eles são bons. Mas sendo um apaixonado por livros, tendo um passado literário, tens algum livro que tenha marcado, que tenhas de ter assim, ok, este é o livro que eu lia que realmente me marcou? Tenho livros que me Calculo marcaram. que tenhas muitos, não é? Mas, sim, muitos, sei lá. Houve livros marcantes por razões pessoais, não digo que são os melhores livros do mundo, mas o 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, li-o numa altura absolutamente crucial da minha vida e foi totalmente esmagador, e influenciou decisões da minha vida. Não sei. É daquelas perguntas que. Mas tu preferes ficção ou não ficção? Ou depende do teu estado de Gostas espírito? mais do pai ou da mãe? Hoje em dia também, o pai infelizmente já faleceu, mas. Desculpa, mas Não, mas é que ele não pode ver nada, é que seguiu o meu exemplo, é que aqui é exatamente igual. Não, eu percebo a resposta. É uma boa resposta. não, quer dizer, eu gosto. Eu tenho mais ligação, digamos assim. Eu gostaria questão até aqui- de publicar literatura obscura. Eu gosto muito Ok. daquelas coisas de nicho mesmo. Só que eu não tenho músculo financeiro para isso e, portanto, os livros têm que se vender. Eu não consigo fazer uma editora que venda 100 exemplares de um livro, porque isso não é viável, não é? Mas também gosto muito, pelo meu ADN jornalístico, de coisas de atualidade. E, portanto, encontrei aqui, eu continuo a dirigir na Tinta da China uma coleção de literatura de viagens. Eu tenho essa ligação, já fizemos 53 títulos, saiu agora mais um. É a literatura de viagens. A Bárbara Bulhosa, editora da Tinta da China, aliás, aproveito para dizer que também, sem o apoio dela e da Tinta da China, da equipa da Tinta da China, esta editora não existia, a Ziggurat, porque a Tinta da China é uma editora independente com uma personalidade muito vincada, muito marcada, e eu acompanhei, sou da casa, e acompanhei a Tinta da China quase desde sempre, acho que desde o princípio, e aprendi tudo o que sei sobre edição, e mesmo coisas que não aprendi, às vezes ainda vou lá perguntar, né? Portanto, ainda ligo a pedir ajuda. Faturação, não sei o quê, ajuda aqui. Portanto, tenho muito esse apoio, e isso para mim é muito relevante e é um esteio muito, muito forte. Mas essa ligação à Tinta da